A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos juntos uma vez mais, quando eu, pastor Valmir e o Nicolas, nós vamos gravar a nossa terceira lição, que tem como título... Amar a Deus acima de todas as coisas. Você consegue entender o que seja isso, amar a Deus acima de todas as coisas? É o que essa lição vai estar nos ensinando nesse dia. O texto desta lição diz... Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Esta é uma resposta a uma pergunta que fizeram ao Senhor Jesus. Perguntaram ao Senhor Jesus: então, Senhor, diz para nós, qual é o grande mandamento? E Jesus então vai dizer que era para amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, Jesus vai falar que é parecido com este, que é amar o próximo como ama a si mesmo. A nossa leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 1 a 7, e depois versos 10 a 12, 14 e 15. Porém, para não ficar uma lição muito grande, nós leremos alguns versículos, não todos, mas depois você dá uma pausa e faça toda essa leitura que é muito importante. Eu vou começar, dando uma folga para o menino, vou começar a leitura que diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que possais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Você dá uma pausa e faça a leitura dos demais versos. Essa lição vai trazer para nós três objetivos importantíssimos que são, primeiro, compreender o que significa amar a Deus acima de tudo. Segundo, examinar as nuances do pecado, da idolatria. E, por último, perceber o alcance de cumprir o maior mandamento. Tá certo? Vamos, então, entrar na nossa introdução, Nicolas. O amor é um sentimento que o homem sempre buscou cantar em suas músicas, expressar em suas palavras e praticar de acordo com a sua própria vontade. É em nome do amor que até muitos pecados são cometidos. Afinal, é possível amar sem ao menos conhecer a verdadeira fonte do amor? É interessante isso, porque ele vai dizer aqui que o amor ele é cantado nas músicas, ele é expressado por palavras, poesias, poemas, são expressados em filmes com várias histórias, mas sempre de acordo com a sua própria vontade. E dentro da minha própria vontade, eu vou decidir o que é amor ou não amor. Porém, o comentarista ele vai e faz uma pergunta muito interessante. É possível amar sem conhecer a fonte do amor? Quem é a fonte do amor? Deus. Deus. Então, se alguém não conhece a Deus, logo ele não pode de fato falar que ele ama, porque se ele não conhece a fonte desse amor. O primeiro tópico vai falar sobre o primeiro maior mandamento da lei. Ao ser interrogado pelos fariseus sobre qual era o maior mandamento da lei, Jesus respondeu: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então Jesus vai falar para eles, vai dizer para eles qual seria então esse primeiro mandamento, ou o maior de todos os mandamentos, e é o que nós estaremos dissecando a partir do 1.1. Amar a Deus primeiro, de todo o coração. A palavra coração neste contexto não se refere ao órgão físico,
mas é usado para representar o centro das emoções humanas, e isto abrange os sentimentos, paixões e desejos. Tá vendo só? É comum para nós, nós temos o coração como sendo a parte vital da nossa vida. Nós temos o coração como sendo a parte mais importante. Perdão. Porém, nesse sentido aqui, não está falando amar de todo o coração, não está falando do coração como parte do órgão físico. Porém, vai tratar de coração como sendo a fonte, o centro das emoções humanas e vai abranger toda a questão de desejos e sentimentos. É claro que nós vamos entender que tudo está relacionado à mente, tá bom? Tudo está relacionado à mente. Então, quando se fala em coração, logo, por quê? Porque o coração, para nós, é a parte mais sensível. Aí diz ainda, o pecado inicia onde? No coração. Por quê? Nesse caso, o pecado inicia nos desejos, nas paixões, naqueles desejos que estão mais escondidos. E isso é muito perigoso. É por isso que o salmista, nos Salmos 119, verso 11, vai falar para nós esconder a palavra do Senhor no nosso quê? Coração, para não pecarmos contra o Senhor. Então nós vimos que o coração não é o órgão físico, mas é o centro das emoções humanas. O segundo, amar a Deus de toda a tua alma. O termo alma significa princípio vital, vida e a essência do ser humano. O termo é utilizado aqui para indicar o espírito, a vida, a pessoa como um ser moral designado para a vida eterna. Muito bem, muito bem. Então nós vamos entender que amar a Deus com toda a tua alma é amar a Deus com a sua essência, amar a Deus com a essência que você tem. Eu não sou somente o que você me vê no exterior. O Nicolas não é o que eu vejo no seu exterior. Mas nós temos uma essência, nós temos algo que está dentro de nós, que precisa ser também levado a servir a Deus, a adorar a Deus. Por isso que ele vai dizer, amar a Deus de toda a tua alma, com toda a essência, porque a alma é algo que Deus colocou dentro desse corpo para manter esse corpo de pé, tá certo? Então nós vamos ver que nesse sentido devemos amar a Deus com todo o nosso ser, isto com todos os espaços e recantos de nossa vida. Não dá para você criar na sua vida repartições ou compartimentos e colocar nesses compartimentos uma plaquinha dizendo assim, proibida a entrada. Deus, nem aqui o senhor pode entrar. Jesus, passa rápido. Espírito Santo, sem chance. Então, não é isso. É permitir que todos os cômodos da nossa vida espiritual, da nossa alma, tenha a presença do Senhor. E por último, amar a Deus de todo o entendimento e força. O sentido da palavra entendimento se refere à própria mente, o centro das habilidades intelectuais, e completa e de toda a tua força, em consonância com Deuteronômio 6,5, onde a expressão poder, referindo-se à capacidade e força, ou seja, o nosso amor a Deus deve ser direcionado a Ele com todas as forças da nossa razão e do nosso entendimento. Tá vendo? Amar a Deus com toda a força da sua razão, do seu raciocínio e do seu entendimento. É você servir a Deus com a sua mente. É fantástico quando a gente participa de um culto ou quando a gente pergunta a alguém, e aí, como foi o culto? O culto foi uma bênção. O culto foi mistério. Foi mistério para tudo quanto é lado. Mas qual foi o tema da mensagem? Mistério. Quem pregou? Mistério. É tudo mistério? Não, não.
Tanto que Paulo vai nos chamar a atenção, Nicolas, para nós oferecermos a Cristo o nosso culto racional, que é um culto com a nossa mente. Então, amar a Deus de coração, com a fonte das emoções, com a alma, com a essência da nossa vida. E agora, com a nossa força e o nosso entendimento. Ou seja, a tua mente esteja forte para adorar a Deus. Não se deixa ser levado por qualquer vento de doutrina, não. Tenha uma base espiritual para você prosseguir nessa caminhada. O segundo tópico vai falar sobre o pecado da idolatria. Qual é o conceito do pecado? Idolatria significa fazer esforço em vão, prestar honras divinas a qualquer produto de fabricação humana, ou atribuir poderes divinos a operações puramente naturais, adoração a falsos deuses. Tá vendo só? Olha só. Significa, e eu já tenho dito nas lives que eu faço, nas mensagens que eu prego, nos estudos que eu gravo aqui no canal, no nosso canal do YouTube, inclusive você está assistindo as lições, mas você ainda não se inscreveu. Olha, você se inscreva no canal, ok? Mas, o que acontece? Eu tenho dito aqui no canal o seguinte, que, segura essa, tá? Toda, sem exceção, toda a adoração que não é direcionada a Deus, é direcionada a alguém. Se não é Deus que está recebendo essa adoração, quem é, Nicolas? Um capiroto. É o capiroto. Oh, meu Deus do céu. É o inimigo das nossas almas que está recebendo. Então, o que é idolatria? Idolatria é nós colocarmos, se lembra lá, que é amar a Deus de todo o coração, toda a alma, entendimento e força. Mas a idolatria é fazer o quê? É retirar Jesus do centro da nossa vida e colocar uma entidade para governar a nossa vida. Deus odeia a idolatria. Por isso que o seu povo foi levado ao cativeiro para a Babilônia por causa de estar adorando outros deuses. Então não nomeie na sua vida entidades ou pessoas que possam ocupar o lugar de Deus na sua vida. Tenho meu filho, o Nicolas, meu filho mais velho, tenho o Brian, de 12 anos, e tenho o Cauê, de 10 anos, vai fazer 11 anos agora. São bênçãos, motivo de oração, tanto da mãe quanto meu. Deus nos deu os filhos. Mas, por mais que nós amamos os nossos filhos, o filho não pode ocupar um lugar que é de Deus na nossa vida. Mesma coisa o esposo na vida da esposa e vice-versa. Precisa ter esse equilíbrio. Então, a idolatria é isso. É colocar no lugar que é para Deus outros deuses que, de fato, o Senhor vai condenar. Aí vai dizer mais aqui, um dos momentos mais marcantes foi quando lá no deserto, você se lembra bem, que Moisés sobe, ele e Josué, porém, Josué não chega aonde Moisés está. Josué vai até um determinado ponto e Moisés fala, Josué, fica aqui que eu vou mais um pouquinho ali. E eles vão ali. Né? E daqui a pouco eles ficam lá, Moisés um pouco mais à frente falando com Deus, e isso por 40 dias. E enquanto os dois, mesmo Josué lá embaixo, mas Josué não é bobo, Josué está lá só pegando um pouquinho da unção, da virtude, e Moisés lá em cima no fogaréu. Quando eles descem, vão encontrar o povo, Nicolas, na idolatria do bezerro. Por acharem que Moisés havia morrido, vão pressionar a Arão a criar um Deus para eles. Aí começou a idolatria ali. Mas vai ser um sentimento que Moisés vai ficar triste, Moisés vai ficar chateado e Deus também vai ficar muito triste com o povo. Aqui ele ainda fala a questão do rei Salomão.
que por ter se envolvido com mulheres pagãs, ele também vai para a idolatria. Foi o caso de Acabe com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. Então ela vai introduzir no povo de Israel o quê? O culto a quem? A Baal. A idolatria. E isso fez com que o copo, a medida de Deus, fosse só enchendo a ponto de transbordar. O 2.3 fala a idolatria no Novo Testamento. A revelação do Novo Testamento ampliou o entendimento prático acerca da idolatria, considerando o ídolo aquilo que toma o lugar ou ocupa o lugar de Deus em nossa vida ou coração, e que os piores ídolos são os do coração e não os manufaturados. Olha só, eu já comentei, né? Até um pouquinho atrás eu comentei sobre isso. E o pior ídolo, vamos dizer assim, não é a questão do ídolo fabricado, a imagem do fulano, a imagem da fulana. Não, mas é o ídolo que a pessoa cria no seu centro de emoções, no seu coração. Esse é o pior de tudo, que visa a querer tomar o lugar de Deus na sua vida. Paulo, ele vai encontrar isso aí lá em Atenas, porque em Atenas também se adorava todo tipo de Deus. Até o Deus que eles não conheciam, eles tinham um altar lá. Altar ao Deus desconhecido. Então Paulo vai aproveitar a oportunidade para falar que aquele que era desconhecido para eles, na verdade, era o Deus que ele estava pregando, estava ensinando. Vamos lá então. Tipos de idolatria. Primeiro, adorar os bens materiais. Amar o mundo e as coisas que nele há é uma forma de idolatria, como o amor ao dinheiro, a avareza, a raiz de todos os males. Isso não quer dizer que não possamos desejar possuir coisas materiais, mas precisamos ter cuidado para isso não assumir o controle de nossa vida. Afinal, ninguém pode servir a dois senhores. E a questão dos dois senhores aqui é servir a Deus e a Mamon. Mamon tem a ver com riquezas, bens materiais. Em nenhum momento nós vamos nos deparar com Deus dizendo assim, olha, você, meu filho, tem que fazer um voto de vamos dizer assim, de miserável. Você vai, a partir de hoje, meu filho, você vai ter que ser um miserável. Você não pode ter mais nada, você não pode comprar mais nada, você não pode ter uma casa, você não pode ter um abrigo. Não, nós não vamos encontrar Deus falando isso. Os bens materiais são importantíssimos. Davi foi riquíssimo, Salomão foi riquíssimo e tantos outros na Bíblia também foram riquíssimos. Mas isso não pode a gente não pode trabalhar em função dos bens materiais. Tanto que Jesus vai combater isso e vai dizer o seguinte, que deve-se buscar a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas, lá em Mateus está escrito, que serão acrescentadas. Ter bens materiais em nenhum momento é pecado, só não pode deixar que isso se torne uma raiz na nossa vida. Quantas pessoas têm morrido por causa do dinheiro? Pela essa busca desenfreada pelo dinheiro. E às vezes de forma ilícita. Então, adorar os bens materiais. Olha, tem gente que é avarento, irmão. A avareza toma conta. Ô mão mirrada, terrível. Não oferta, não contribui, não dizima. Deus abençoa, mas não dizima. Você, juvenil, você é dizimista? Pastor, mas como eu vou ser dizimista? Eu não trabalho. Mas você não ganha uma mesada, não? Se você ganhar uma mesada... mas eu ganho uma mesada de R$50, não tem problema. R$5 é dízimo. Fechado? Não disse amém não, Nicolas. Não disse amém. Mas é isso. A gente aprende, como diz a Bíblia, aquele que aprende a ser fiel no pouco, vai ter possibilidade de ser colocado no muito, no tempo certo. Adorar as pessoas.
Não há problema em admirar alguém, ter um líder como um exemplo a ser seguido. O problema está na veneração que damos a determinadas pessoas. Não devemos ser fanáticos por ninguém. Cantores, pregadores, influenciadores digitais, entre outros. Não devemos ser fanáticos por ninguém. Amar, querer bem é uma coisa. Amar, desejar, querer bem é uma coisa. Agora, adorar, não. Adorar não tem como. Nós precisamos nos mantermos fiéis ao Senhor e não deixar que pessoas roubem o trono da nossa vida. Então, adorar as pessoas, porque tem muita gente querendo ser famoso, ser famosa, e com isso faz de tudo para conquistar você. Então, cuidado com essas conquistas que as pessoas estão tentando fazer aí. É preciso tomar o cuidado para não endeusar ninguém, pois o Senhor é Deus e somente Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Então, adorar pessoas não dá para nós. Não tem como. E por último, nessa questão aqui, adorar a si mesmo. Quando demonstramos um amor exagerado por nós mesmos e incorporemos em uma idolatria chamada de egolatria. Ela pode se manifestar como culto ao próprio corpo, preocupação excessiva com a imagem e aparência, seja no sentido estético, seja em questão de popularidade, número de likes e seguidores nas redes sociais, etc. Então nós vamos ver, até eu já disse lá no início, que o segundo mandamento é parecido com o primeiro. O primeiro fala amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo fala amar o próximo como você ama a si mesmo. Você amar a você mesmo não tem pecado algum. Agora, você não pode idolatrar o seu corpo. Infelizmente, Nicolas, quantas mulheres belas, que às vezes perdem a sua vida porque estão sempre à busca de um corpo perfeito. Infelizmente, às vezes vão fazer um reparo, se eu posso usar isso aqui, estético, e o que acontece? Dá um problema. São próteses, são tantas coisas que acontecem e a pessoa vem a óbito. Quando você olha, a pessoa já está perfeita, não precisava daquilo, mas ela em busca de ter um corpo perfeito. Homens hoje que pegam pesos terríveis para manter o seu corpo bem definido, mas lá na frente vai ser pedido uma conta. Eu até vi uma reportagem, que de repente não tem nada a ver aqui, mas eu só vou fazer o comentário. E você vai entender. Por exemplo, lutadores de boxe, MMA, pessoas que levam muitas pancadas no ouvido. Tem pessoas que já têm a sua orelha toda arrebentada de tanto levar pancada. Será que ele só leva pancada na orelha? Não. É o seu aparelho auditivo que está sendo comprometido. Pessoas que levam tantas pancadas na cabeça, porque tem que ser um lutador de alto nível, e nível, sempre em busca do melhor, levam pancadas, quando terminam a sua carreira, alguns estão dementes. Sabe por que estão dementes? Porque parece loucura Lesionou isso. o cérebro. Lesionou o cérebro. O cérebro literalmente saiu do lugar de tanta pancada que levou. Ah, pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor tem base? Pesquise aí. O grande fugilista brasileiro Éder Joffre faleceu tem uns 15 dias, ou 10 dias, ou semana passada, uma coisa assim. E disse lá que ele sofria de uma demência de tanta pancada que ele levou na cabeça. Então, cuidado, não exagere em busca de um corpo perfeito ou em busca de uma fama, de estar sempre no primeiro lugar. Respeite o limite dessa máquina.
Respeite o limite da máquina para você não se arrepender depois. E para concluir a nossa lição, o 4 vai dizer: permaneçam no amor de Deus. Ele nos amou primeiro. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é a forma de devolvermos o amor que recebemos do Pai, pois ele nos amou primeiro, dando-nos vida quando ainda estávamos mortos em ofensas e pecados, e não merecíamos tão grande amor. Você já recebeu este amor em sua vida? Quer comentar, meu filho? Comenta aí. As pessoas que ainda não aceitaram Jesus estão tendo oportunidade para aceitar e arrepender dos seus maus caminhos, como diz Jesus na Bíblia. E a partir disso aí, João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo, e é como se um pai, né, que abre os braços grandão, e Deus abriu um braço grandão a ponto de receber todos nós, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então Deus nos ama mesmo sabendo que nós vamos falhar. Deus nos ama mesmo sabendo que nós somos pecadores. Então, meus amados, fiquem no amor de Deus. Não abra mão desse amor. Permaneça na presença, permaneça ligado, permaneça nesta bênção que está servindo a Deus, que está adorando ao Senhor nosso Deus. Permanecer até o fim será salvo. Existe um pensamento, Nicolas, dentro disso aí, que alguém vai ensinar que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não, não. Você precisa receber a Jesus e permanecer nesse amor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E agora, o 4.2 vai falar sobre amor e obediência. Jesus disse que se guardássemos os seus mandamentos, permaneceríamos em seu amor. Guardar os mandamentos de Cristo denota obediência. Assim, quando tentamos amar ao Senhor de todo o coração, alma e pensamento, surgirá o desejo em fazer a sua vontade, isto é, obedecê-lo. Viu só a pergunta lá da introdução? É possível alguém amar sem conhecer a fonte do amor? Então aqui, no finalzinho, está a resposta. Quando tentamos amar o Senhor de todo o nosso coração, alma e pensamento, coração, alma, essência, a nossa essência, e nossa mente, a força da nossa mente, do nosso entendimento, surgirá em nós o quê? O desejo, já que eu amo o Senhor, o desejo de fazer a sua vontade. Eu li, Nicolas, uma certa vez, me parece, se não foi em um livro de seminário, foi em uma das lições que eu já leciono há bastante tempo na Escola Bíblica Dominical, e dizia lá mais ou menos assim, pode ser que eu não acerte, mas dizia mais ou menos assim: se eu sirvo a Deus porque tenho medo de ir para o inferno, que o Senhor me lance no inferno. Mas se eu sirvo a Deus porque eu o amo, então que o Senhor me leve para o céu. Para você pensar. Você ter medo do inferno está corretíssimo, como eu também não quero ir para o inferno. Sofrer já basta aqui nessa vida. Alguém vai dizer que o inferno é aqui mesmo. Irmão, se o inferno fosse aqui mesmo, estava uma beleza. Sabe por quê? Porque quando esquenta um pouquinho, a gente toma um refrigerante. Aquele refrigerante pretinho, gelado. A gente toma aquele refrigerante pretinho gelado. A gente vai lá, compra um sorvete. Não seria ótimo? Mas não. O inferno é sofrimento eterno. É onde a dor não passa, é onde o bicho não morre. Por isso, então, que quando eu amo ao Senhor, eu vou lutar por fazer a sua vontade. Antes que o Nicolas faça a leitura da conclusão, já queremos convidar você para a próxima lição, que vai ser o segundo mandamento, que é parecido com o primeiro, que é amor próprio, amar como a ti mesmo. E a conclusão fala então o quê, meu filho? Frequentar regularmente uma denominação evangélica,
seguir os bons usos e costumes cristãos de forma mecânica, ou fazer declarações através de cânticos dizendo que ama a Deus não significa necessariamente que você o ama de fato. O verdadeiro amor a Deus aparece sobretudo quando temos Jesus como Senhor, o confessamos como Salvador, seguimos o seu exemplo e não fazemos as coisas que o mundo oferta. Tem um determinado versículo que Jesus vai dizer assim: esse povo louva-me ou honra com os lábios, mas o seu coração está longe. É o quê? É o culto mecânico, é a adoração mecânica. Ah, Jesus está aqui. A pessoa sai dali e não sentiu nada. Outros, enquanto estão com o microfone, é fogaréu, deixou o microfone e passa o fogo. Olha, mano, que coisa terrível, né? Então, não sejamos crentes mecânicos. Não vamos ofertar a Deus uma adoração mecânica. Até porque a nossa adoração deve ser como um sacrifício vivo. E a ideia do sacrifício vivo é um sacrifício em movimento. Então, movimente-se para adorar. Não faça aquela oração e aquela adoração mecânica. O Nicolas vai te fazer um convite. E nós já estamos encerrando a nossa terceira lição em nome de Jesus. Muito obrigado por comparecer neste vídeo. Curta, compartilha e deixe um comentário. É muito importante, sabe? O seu comentário vai receber um nome: engajamento. Então, quando você comenta, você está engajando tanto no vídeo como no canal, tá? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até a nossa quarta aula, se Deus nos der vida e saúde, tá bom? Um forte abraço.